Você acha que conhece Thor? Esqueça tudo o que viu nos filmes da Marvel. O Thor real da mitologia nórdica era tão brutal, tão selvagem e tão diferente que Hollywood teve que reinventar completamente esse deus. E quando você descobrir o que ele realmente fazia, vai entender por que a Marvel mudou tanta coisa. Prepare-se para conhecer a história verdadeira do deus mais temido do panteão nórdico. Um guerreiro que bebia oceanos inteiros, que matava gigantes no café da manhã e que tinha um temperamento tão explosivo que até os outros deuses tinham medo dele. Estamos falando de Thor Odinson, o deus do trovão, e essa é a história que ninguém te contou. Antes de começar, se você é fascinado por mitologia e histórias épicas que parecem saídas de um filme de ação, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, porque hoje você vai embarcar numa jornada pelo mundo viking que vai explodir sua cabeça. Para entender quem é Thor, precisamos primeiro conhecer sua família. E acredite, essa árvore genealógica é mais complicada que as da realeza europeia. Thor era filho de Odin, o pai de todos, o rei dos deuses de Asgard. Mas aqui vem o primeiro plot twist. Sua mãe não era Frigga, como mostra a Marvel. A mãe de Thor era Jord, a personificação da própria Terra. Isso mesmo, Thor era literalmente meio deus, meio força da natureza. Ele tinha o poder celestial de Odin correndo em suas veias, combinado com a força bruta e primordial da Terra. E isso explica muita coisa sobre sua personalidade e poderes. Thor cresceu em Asgard, o reino dos Air, os principais deuses nórdicos. Mas diferente do Thor charmoso e eloquente do Chris Hemsworth, o Thor original era conhecido por ser, como eu posso dizer isso educadamente, um brutamontes. Os vikings o adoravam justamente por isso. Ele não era um deus diplomático ou filosófico. Thor era o deus da ação direta, da força bruta, do vou resolver isso na pancada. Enquanto Odin era o deus dos reis e da sabedoria, e Loki era o deus da astúcia e das trapaças, Thor era o deus do povo comum, dos fazendeiros, dos guerreiros, das pessoas que acordavam todo dia para trabalhar duro e proteger suas famílias. Thor era deles. Agora vamos falar dos itens mágicos de Thor, porque esse cara tinha um arsenal que faria qualquer super-herói moderno morrer de inveja. Primeiro, Mjolnir, o martelo mais famoso da história. Mas esquece aquele martelo bonitinho dos filmes. Mjolnir foi forjado pelos anões ferreiros Sindri e Brok. Mas tem uma história bizarra por trás. Loki, sendo Loki, apostou sua própria cabeça que os anões não conseguiriam criar tesouros melhores que outros ferreiros divinos. Durante a forjação, Loki se transformou em uma mosca e ficou picando Brok para atrapalhar o trabalho. O resultado? Mjolnir ficou com o cabo mais curto do que deveria. Por isso, Thor tinha que empunhá-lo com uma mão só, apesar do martelo ter sido originalmente projetado para duas mãos. Mas mesmo defeituoso, Mjolnir era a arma mais poderosa dos 9 reinos. E as propriedades desse martelo? Prepare-se, Mjolnir sempre voltava para a mão de Thor quando arremessado. Ele podia nivelar montanhas inteiras. Quando Thor o lançava, raios cortavam os céus. E aqui está um detalhe que a Marvel acertou. O martelo era realmente tão pesado que praticamente ninguém além de Thor conseguia levantá-lo. Mas não era por uma questão de dignidade, como nos filmes. Era peso literal. Thor precisava usar um cinto mágico chamado Medingjord, que dobrava sua força só para empunhar Mjolnir adequadamente. Falando nisso, vamos falar desse cinto. Medingjord era tão poderoso que quando Thor o vestia, sua força divina já absurda era multiplicada. Com esse cinto, Thor podia lutar contra múltiplos gigantes ao mesmo tempo e vencer. Mas espera, tem mais. Thor também usava luvas mágicas de ferro chamadas Jarngraper. Sem essas luvas, segurar Mjolnir quando o martelo estava eletrificado pelos raios seria impossível até para ele. Basicamente, Thor precisava de 3 itens mágicos trabalhando em conjunto só para usar sua própria arma. Isso mostra o nível de poder que estamos falando aqui. E o meio de transporte? Esqueça o Bifrost colorido dos filmes. Thor viajava em uma carruagem puxada por 2 bodes mágicos chamados Tangnithrin e Tangniostri. E esses bodes tinham uma habilidade insana. Thor podia matá-los e comê-los no jantar.
E no dia seguinte, desde que os ossos estivessem intactos, ele podia ressuscitá-los batendo Mjolnir sobre as peles. Refeição infinita. Tem uma história hilariante sobre isso. Uma vez, Thor estava jantando na casa de um fazendeiro com seus bodes no cardápio e pediu para que ninguém quebrasse os ossos. Mas o filho do fazendeiro, Thialf, quebrou um osso para sugar o tutão. No dia seguinte, quando Thor ressuscitou os bodes, um deles estava manco. Thor ficou tão furioso que o fazendeiro, apavorado, ofereceu seus 2 filhos, Thialf e Hroski, como servos de Thor para compensar o dano. E Thor aceitou. Esses 2 se tornaram seus acompanhantes permanentes em suas aventuras. Agora chegamos na parte mais insana, as aventuras de Thor. E acreditem, essas histórias são tão absurdas que parecem roteiros rejeitados de filmes de ação. Thor tinha uma rixa pessoal com Jormungandr, a serpente de Midgard. Esse monstro era tão grande que circundava o mundo inteiro, mordendo a própria cauda. E era filho de Loki, o que tornava tudo mais complicado. Um dia, Thor decidiu ir pescar, mas não qualquer peixe. Ele queria pescar Jormungandr. Thor foi até a casa de um gigante chamado Hymir e pediu para usar seu barco. Hymir, achando que Thor era só mais um guerreiro exibido, concordou. Para a isca, Thor usou a cabeça de um boi. Isso mesmo, a cabeça inteira de um boi. Eles remaram para o mar aberto, e quando Hymir disse que estava longe demais, Thor ignorou e continuou remando. Finalmente, Thor jogou a linha, e Jormungandr mordeu. A batalha que se seguiu foi apocalíptica. Thor puxava a serpente com tanta força que seus pés atravessaram o fundo do barco. Jormungandr cuspia veneno, Thor segurava firme, o mar inteiro estava em fúria. Thor levantou Mjolnir para dar o golpe final, mas Hymir, apavorado com o que estava testemunhando, cortou a linha de pesca. Jormungandr voltou para as profundezas. Thor ficou tão furioso que socou Hymir fora do barco e voltou caminhando pelo oceano até a costa. Caminhando pelo oceano. Mas a história mais famosa de Thor é sua visita a Utgard, o reino dos gigantes. Thor, Loki e os servos Thialf e Hroski viajaram até lá e encontraram um castelo imenso. O rei dos gigantes, Utgard-Loki, não confundir com o Loki trapaceiro, desafiou Thor e seus companheiros para várias competições. Primeiro, Loki competiu numa disputa de quem comia mais rápido. Ele perdeu para um cara chamado Logi, humilhante. Depois, Thialf, quinodo por sua velocidade, competiu numa corrida. Perdeu para um jovem chamado Uggi. Então chegou a vez de Thor. Primeiro desafio, beber de um chifre. Thor bebeu com tudo, 3 longos goles que fariam qualquer humano explodir, mas o chifre mal esvaziou. Fracasso. Segundo desafio, levantar um gato. Um gato. Thor, o deus mais forte dos Air, não conseguiu levantar um simples gato do chão. Conseguiu apenas fazer uma pata sair do solo. Terceiro desafio, lutar contra uma senhora idosa chamada Ellie. Thor, desesperado para provar seu valor, aceitou, e a senhora o dominou, colocando Thor de joelhos. Thor estava devastado, humilhado, derrotado, pronto para voltar para Asgard envergonhado. Mas então, Utgard-Loki revelou a verdade. Tudo havia sido ilusão, magia gigante. Loki, contra quem Loki competiu, era o fogo personificado. Claro que consumiu tudo mais rápido. Uggi, que venceu Thialf, era a velocidade, o pensamento, a coisa mais rápida que existe. E os desafios de Thor. O chifre que Thor tentou esvaziar estava conectado ao oceano, e Thor havia bebido tanto que abaixou o nível dos mares, criando as marés, até hoje. O gato que Thor tentou levantar era Jormungandr disfarçada. Thor havia sido forte o suficiente para levantar parcialmente a serpente de Midgard do leito oceânico, um feito que nenhum ser deveria conseguir. E Ellie, a senhora idosa, era a velhice personificada, e Thor havia lutado com ela de igual para igual. Nenhum guerreiro, nenhum deus havia resistido tanto à velhice quanto Thor aquele dia. Utgard-Loki revelou que estava apavorado. Os feitos de Thor, mesmo sob ilusão, foram tão impressionantes que os gigantes ficaram aterrorizados. Thor havia provado ser tão poderoso que precisaram de magia antiga para evitar que ele destruísse tudo. Quando Thor ouviu isso e entendeu que havia sido enganado,
Ele agarrou Mjolnir com fúria para destruir o castelo inteiro. Mas quando se virou, o castelo havia desaparecido. Ilusão novamente. Os gigantes fugiram antes que Thor pudesse retaliar. Mas nem todas as histórias de Thor são sobre sua força. Algumas são absolutamente hilariantes. Certa vez, Thor acordou e Mjolnir havia sumido, roubado. Para um deus cuja identidade inteira girava em torno de seu martelo, isso era devastador. Desesperado, Thor procurou Loki. Loki descobriu que um gigante chamado Thrym havia roubado Mjolnir e o escondido a quilômetros sob a terra. Thrym tinha uma demanda. Ele devolveria o martelo apenas se a deusa Freya, a mais bela das divindades, concordasse em casar com ele. Freya, obviamente, disse não de forma bem enfática. Provavelmente jogou coisas. Então Loki teve uma ideia genial e completamente ridícula: disfarçar Thor de noiva e enviá-lo ao casamento para recuperar Mjolnir. Thor, o deus mais masculino e brutal dos nórdicos, vestiu um vestido de noiva, colocou um véu e foi para Jotunheim, a terra dos gigantes, fingindo ser Freya. Durante o banquete de casamento, Thrym ficou preocupado. A noiva comeu um boi inteiro, 8 salmões e bebeu barris de hidromel. Thrym perguntou: por que sua noiva come tanto? Loki, também disfarçado como criada, respondeu rapidamente: ó, meu senhor, Freya estava tão ansiosa para se casar com você que não comeu por 8 dias. Thrym, emocionado, tentou beijar a noiva, mas quando levantou o véu, viu os olhos de Thor flamejando de raiva. Thrym recuou. Por que os olhos da sua noiva ardem assim? Loki: ela estava tão apaixonada que não dormiu por 8 noites pensando em você. Finalmente, como era costume, Mjolnir foi trazido e colocado no colo da noiva para abençoar o casamento. Erro fatal. Assim que Thor tocou Mjolnir, ele arrancou o véu, ficou de pé e massacrou todos os gigantes presentes. Thrym, seus irmãos, seus guardas. Thor destruiu o salão inteiro em minutos. Essa história mostra algo importante. Thor podia ser bruto, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger Asgard, até usar um vestido de noiva, se necessário. Agora vamos falar sobre quem Thor realmente era como pessoa, porque isso é fascinante. Thor era casado com Sif, uma deusa conhecida por seu cabelo dourado, literalmente dourado, brilhando como ouro. Loki, numa de suas brincadeiras, cortou o cabelo de Sif enquanto ela dormia. Quando Thor descobriu, quase matou Loki. Para compensar, Loki foi até os anões e conseguiu que eles forjassem cabelo feito de ouro real, que crescia naturalmente. Problema resolvido, mas mostra o quanto Thor amava sua esposa. Thor tinha 3 filhos principais, Magni e Modi, ambos deuses da força herdeiros de seu poder, e Trude, sua filha. Magni era tão forte que, ainda criança, foi o único capaz de ajudar Thor quando o deus ficou preso sob a perna de um gigante morto. A relação de Thor com outros deuses era complicada. Ele e Odin tinham respeito mútuo, mas Thor frequentemente achava que Odin era covarde por preferir sabedoria e diplomacia à ação direta. Thor queria resolver tudo na porrada. Com Loki, era uma amizade tóxica. Loki constantemente colocava Thor em situações perigosas ou embaraçosas, mas Thor sempre o perdoava. Eles eram como aquela dupla de amigos que um é o caótico e o outro é o músculo que tem que limpar a bagunça. Thor era protetor dos humanos de uma forma que outros deuses não eram. Enquanto Odin estava preocupado com heróis e reis, Thor se importava com todos. Fazendeiros oravam para Thor para proteger suas colheitas das tempestades, ironicamente considerando que ele era o deus das tempestades. Guerreiros comuns pediam sua força. Thor era o deus mais próximo das pessoas normais. E isso tinha uma razão. Thor viajava constantemente por Midgard, a terra dos humanos. Ele não ficava isolado em Asgard, como muitos deuses. Thor gostava dos humanos, da comida deles, da companhia deles. Ele frequentemente se disfarçava e ficava em fazendas, comendo e bebendo com as pessoas. Mas Thor tinha um temperamento explosivo. Quando irritado, trovões rasgavam os céus, tempestades vinham do nada.
Os vikings acreditavam que quando ouviam trovões, era Thor em sua carruagem atravessando os céus, indo combater gigantes. E agora chegamos ao momento mais épico e trágico da mitologia nórdica, Ragnarok, o fim de tudo. E o papel de Thor nesse apocalipse é absolutamente devastador. Ragnarok seria o fim dos deuses. Uma profecia antiga dizia que chegaria o dia em que os gigantes, os mortos e todas as forças do caos se levantariam contra Asgard numa guerra final e ninguém sobreviveria. Quando Ragnarok finalmente chegou, foi exatamente tão catastrófico quanto previsto. O lobo Fenrir se libertou de suas correntes, e Jormungandr emergiu dos oceanos envenenando os céus. Hel, a deusa da morte, liderou um exército de morte-vivos. Surtr, o gigante de fogo, marchava para destruir tudo com sua espada flamejante. Os deuses se prepararam para a batalha final em Vigrid, a grande planície do destino. Odin enfrentaria Fenrir, Frey lutaria contra Surtr e Thor enfrentaria seu inimigo de toda a vida, Jormungandr, a serpente de Midgard. O confronto entre Thor e Jormungandr foi apocalíptico. A serpente havia crescido tanto que seu corpo circundava o mundo inteiro. Quando ela se moveu para lutar contra Thor, oceanos foram deslocados, montanhas tremeram. Thor avançou com Mjolnir em punho. Cada golpe do martelo soava como 1000 trovões, e Jormungandr cuspia veneno que corroía a terra. Eles lutaram com uma fúria que fazia o próprio Ragnarok parecer pequeno em comparação. Thor golpeou Jormungandr com toda a sua força divina. Mjolnir esmagou o crânio de Jormungandr. Jormungandr caiu, morto. Thor havia vencido. O deus do trovão derrotou a criatura que ameaçava destruir tudo. Mas a profecia não estava completa. Thor cambaleou, deu 9 passos para trás. Durante a batalha, Jormungandr havia coberto Thor com seu veneno mortal, o veneno que havia acumulado dentro da serpente por eras, o veneno mais letal dos 9 reinos. Thor, o deus mais forte dos Asir, o protetor da humanidade, o guerreiro invencível, caiu e morreu. Thor morreu fazendo o que sempre fez, protegendo os outros. Sua última ação foi eliminar uma ameaça que destruiria incontáveis vidas. Mesmo sabendo que o veneno o mataria, Thor não hesitou. Essa é a essência de Thor. Não era o mais sábio, não era o mais astuto, mas era o mais corajoso, o mais leal. Thor enfrentava qualquer ameaça, qualquer inimigo, qualquer destino, se isso significasse proteger aqueles que ele amava. Seus filhos, Magni e Modi, sobreviveram ao Ragnarok. Eles herdaram Mjolnir e continuaram o legado de seu pai no mundo que renasceu das cinzas do antigo mundo. Então, por que Thor era tão importante para os vikings? Porque ele, mais do que qualquer outro deus, capturou a imaginação de um povo inteiro. Porque Thor representava tudo o que os vikings valorizavam. Força, claro, mas mais do que isso, coragem, lealdade, proteção dos fracos. Thor não era perfeito, ele era temperamental, às vezes burro, facilmente manipulado, mas ele tinha um coração. Quando os vikings usavam amuletos em forma de Mjolnir, não era só sobre poder, era sobre proteção, era sobre ter a coragem de enfrentar qualquer tempestade, literal ou metafórica, era sobre defender sua família, sua comunidade, mesmo quando as chances estavam contra você. A Marvel pegou o Thor e transformou ele num super-herói moderno, e não há nada de errado com isso. O Thor dos filmes é inspirador à sua própria maneira, mas o Thor da mitologia nórdica era um deus que bebia oceanos, que enfrentava monstros pelo café da manhã, que usava vestido de noiva se fosse necessário, que morreu para salvar o mundo. O Thor da mitologia nórdica não era apenas um deus do trovão, ele era um símbolo de que até mesmo os mais poderosos têm fraquezas, de que a verdadeira força vem de proteger os outros e de que há honra em lutar por aquilo que é certo, mesmo quando você sabe que vai perder.